Neste 7º episódio a respeito das reciprocidades, quero dar especial atenção a uma instrução que Paulo dá, dizendo assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Paulo diz: instruí-vos. O verbo grego didaskein significa ensinar, ter uma conversa no intuito de instruir alguém. Também transmitir uma instrução, instilar uma doutrina, explicar ou expor alguma coisa, ensinar algo a alguém. Paulo está dizendo que a comunidade precisa ser uma comunidade onde todos aprendem e simultaneamente todos ensinem. Quando nós colocamos a ideia de que uma é a pessoa que ensina e todos os demais aprendem com ele, nós estamos desvirtuando esta proposta original dos apóstolos. Aqui, Paulo está dizendo que é uma responsabilidade da comunidade o ensino mútuo, que os irmãos se ensinem uns aos outros, que aproveitem as oportunidades para poderem expor os pensamentos cristãos, os ensinamentos e as doutrinas em suas conversas, em seus encontros, de maneira que o ensino seja fluente, tranquilo, não havendo aí uma ideia de alguém que sabe tudo e ensina os que não sabem. A palavra aluno é uma palavra que traz este conceito, pois o aluno é aquele que é sem luz. Na igreja não deve haver aluno, deve haver aprendiz, discípulos. E os discípulos também precisam ser discipuladores. Quando o Senhor Jesus orientou o apóstolo Paulo a respeito destas coisas, com certeza Paulo compreendeu que ele precisava falar de uma comunidade onde o ensinar fosse algo contínuo e também mútuo. Pois Paulo explica algumas coisas quando ele fala sobre como a igreja deve proceder em relação a isto. E temos diante de nós alguns fatos. Deus, por sua graça, concedeu à igreja dons. Estes dons são chamados dons ministeriais. São pessoas capacitadas por Deus, pelo Espírito Santo, para ensinar. Pois em Romanos capítulo 12, dos versos 4 a 8, Paulo apresenta a figura do corpo e diz que ao corpo foi dado dons. E àqueles que foi dado o dom de ensinar, estes devem esmerar-se no fazê-lo. E escrevendo em especial os Efésios, Paulo diz que Deus concedeu dons à igreja. E estes dons são dons ministeriais de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E qual era a intenção de Deus? É que através da atuação destes homens, dessas pessoas capacitadas, a igreja pudesse caminhar rumo ao aperfeiçoamento dos santos. Então essas pessoas trabalham para capacitar a igreja, para que os santos desempenhem o seu serviço. O serviço da edificação mútua, o serviço de estar constantemente instruindo uns aos outros, é um serviço dos santos. Não pode ser dado a uma pessoa específica, a um grupo específico, e as pessoas não se envolverem nesse projeto. Para que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo,
para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vejam aqui o projeto que Paulo apresenta para a igreja de Éfeso. É um projeto que envolve toda a comunidade envolvida nesta formação, nesta produção do caráter de Cristo, na maturidade da igreja, para que todos cresçam juntos e sejam edificados. Paulo se inclui entre estes que receberam a graça de poder instruir a igreja, pois ele diz: eu me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Paulo orienta tanto Timóteo, que estava em Éfeso, como também Tito, que estava em Creta, que eles não deixem de ensinar. Paulo diz a Timóteo: ordena e ensina estas coisas. No outro momento ele diz: ensina e recomenda estas coisas. Escrevendo a Tito, ele diz que o presbítero, ele deve ser irrepreensível e deve ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Espera-se que os líderes da igreja sejam pessoas aptas a ensinar. A aptidão para ensinar pressupõe a disposição para aprender. Uma pessoa que quiser ensinar, ela tem que entender que, antes de ensinar, ela precisa ter a disposição de aprender. Aprender para poder ensinar. E nesse sentido, toda a comunidade é chamada a participar desta graça de poder instruir uns aos outros. O fato é que, se a comunidade não se instruir mutuamente, se ela ficar delegando esta função para pessoa X, Y ou para um grupo de pessoas especificamente, a comunidade não estará exercendo o seu privilégio e dever de poder instruir-se mutuamente. E se eles não fizerem isto, com certeza haverá pessoas que entrarão na comunidade para ensinar heresias. Paulo diz aos presbíteros de Éfeso: dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Se nós não nos instruirmos, rapidamente aparecerá pessoas na comunidade que perceberão no ensino uma oportunidade para influenciar a comunidade, desviando-a do reto caminho. Pedro, falando a respeito dos falsos mestres, ele diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Como a igreja foi relapsa em não dar espaço para a instrução mútua, os hereges gnósticos entraram naquela comunidade e começaram a ensinar coisas que não eram o evangelho de Cristo. E Pedro estava preocupado com esta comunidade. Possivelmente essa também era a comunidade de Judas, pois Judas diz aos irmãos e os exorta a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez foi entregue aos santos, pois, segundo ele,
certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o único e soberano Senhor Jesus Cristo. Nas comunidades do Apocalipse, nós encontramos introdução de doutrina de Balaão e também dos ensinamentos de Jezabel, indicando aí para nós um perigo que a igreja corre quando ela não exerce essa função muito necessária do ensino mútuo. Nós abrimos as portas para que oportunistas se valham desta oportunidade e ensinem seus ensinamentos que desviam a comunidade do Evangelho de Jesus Cristo. É importante prestarmos atenção nisso, darmos a devida atenção à instrução na igreja, incentivando principalmente aquela que acontece nos relacionamentos mútuos. O conteúdo do ensino cristão, da instrução mútua, deve ser o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como um prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O conteúdo é um só, mas as formas, elas são variadas. Assim, dentro da comunidade, isso é função do pastor e da liderança. Deve-se abrir espaços e oportunidades, abrir ocasiões para que as pessoas possam exercer esta graça de poderem ensinar e aprender simultaneamente. É neste contexto, então, que nós temos, por exemplo, escolas bíblicas dominicais ou de qualquer outro momento da igreja, para que as pessoas possam receber instrução, para que sejam instruídas na doutrina, conheçam mais as Escrituras. Também nós temos grupos de discipulados, pessoas que se reúnem para aprenderem umas com as outras, onde o discipulador também precisa ter a atitude de discípulo e aprender com os seus discipulandos. Temos também oportunidade, precisamos abrir espaços para grupos, pequenos grupos com alguns temas específicos voltados para mulheres, crianças, para a criação de filhos, voltado para casamento, voltado para finanças, voltado para aconselhamentos e outras propostas que existem, a fim de que nós possamos permitir que os irmãos se instruam. Também nós temos espaços para que haja aconselhamentos mútuos. Não colocar isso somente sobre uma pessoa ou esperar que essa pessoa seja qualificada para isso, para que seja revestida dessa autoridade e oportunidade. E também através de eventos, onde nós podemos ali compartilhar a palavra e distribuir o conhecimento que temos recebido, da experiência, abrindo espaços também para testemunho. Eu creio que uma das maiores funções do pastor e também da liderança é ensinar a ensinar. Não é chegar e ensinar as pessoas, mas ensinar as pessoas como elas podem ensinar outras pessoas. E para isso elas precisam aprender que a qualidade essencial de quem ensina é saber aprender. Paulo diz a Timóteo: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir aos outros. Nós vemos aqui que Paulo está dizendo: Timóteo, você foi um excelente aprendiz, você tem um espírito de aprendiz. Agora ensina a outros, para que eles aprendam e possam ensinar outros, que também estejam aptos a ensinar outros. Assim, o ensino mútuo é essencial, muito importante na comunidade, e reforço neste momento a necessidade de criarmos espaço para que isto aconteça no ambiente da comunidade cristã. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus.
Amém.